a gente tem um trecho, o Torre vai colocar um trecho do Walter Salles, para a gente lembrar. Walter Salles, depois põe o Lula. Lula! Yeah, you know, it took us 7 years to do the film. 7 years to be on your program, and we're so proud of it. It's the peak. It's the peak of our journey. But also, it took us 7 years because during 4 years, the country steered to the extreme right, and we would have never had the possibility to shoot the film during that period. Therefore, the film is the product of the return of democracy of Brazil. You know, it's really interesting. President Lula, and it's really his return to the presidency and the return of democracy that allowed the film to exist. We shot it in 2023 without having the slightest idea that there had been a failed attempt of a coup d'etat. A military coup d'etat that included the assassination of President Lula, of Vice President Alckmin, had almost been, you know, the reality of the country. But almost succeeded. That for us was... Now. Ó, então, tem várias informações aqui. Não gravaram o filme porque o regime, que eles chamam de regime, né, o governo Bolsonaro, era um governo de medo. Aí, como que você enxerga isso? Falam em golpe de Estado, como que você enxerga isso? Falam que o Lula devolveu a democracia. Parece que o Lula veio com pombas brancas quando ele subiu a rampa do Palácio do Planalto. E assim, existia um raio de luz do sol no dia mais bonito da história da nossa nação, repousando sobre o peito do Lula e o coração dele, todo mundo viu o coração dele batendo para devolver a democracia no Brasil. Deltan, eu nunca vi saliva de banqueiro de forma tão clara em órgãos genitais de um senhor idoso de 80 anos de idade como o Lula. Eu nunca vi uma babação tão absurda na minha vida, e o negócio é recíproco, porque tem também o Lula fazendo teatro. De novo, vamos colocar o vídeo do Lula, daí o Deltan fala. Presidente, que prazer ouvi-lo. Querido Walter, a gente não tem muito o que falar quando a gente percebe que um brasileiro é capaz de se superar numa arte que até então me parece que só americano ganhava. Então eu quero te dizer que foi uma noite de ouro. Acho que você já fez outras coisas muito importantes, mas dessa vez você conseguiu lavar a alma do povo brasileiro, do cinema brasileiro, e recuperar de uma forma muito, mas muito importante a história do Rubens Barrichello. Lambeção atrás de lambeção, e pior, o Lula ainda é burro, porque nenhum filme americano disputa essa categoria. Olha, Marco, primeiro de causar uma repulsa, e segundo de causar uma tristeza. A repulsa, primeiro, vem por uma série de desinformações aí. Ah, não seria possível gravar durante o governo Bolsonaro. Então que ele me dê um caso de censura no governo Bolsonaro. Um caso de censura praticada a partir da presidência, a partir dos órgãos da presidência, a partir da AGU. Lá no governo Bolsonaro não tinha Ministério da Verdade como tem agora. Onde tem censura é agora, não é antes. Mais ainda, gera repulso eles falarem de crimes praticados, democracia restaurada, quando, segundo todas as evidências e segundo a própria acusação da PGR, houve uma desistência dos atos. Atos sim foram cogitados, atos sim foram preparados, mas não houve crimes. Pela nossa lei não houve crimes, e mais, uma eventual restauração de democracia não foi produto de atuação de ninguém, nem do Supremo, nem do governo Lula. Não aconteceu um avanço porque as pessoas que estavam planejando, cogitando, refletindo sobre isso, decidiram não avançar. Você vê a frustração nos áudios até do Mauro Cid, certo ponto, que ele fala, não, o Bolsonaro não vai assinar. As pessoas decidiram não avançar. Foi uma desistência que ele chama de desistência voluntária. Agora, o que me causa mais tristeza é ver pessoas como o Walter Salles, ali, a Fernanda Torres, eles que são assim, a gente tem que cuidar para não desumanizar pessoas de quem a gente discorda ideologicamente. São pessoas que, segundo estudos, vamos dizer assim, sobre direita e esquerda, a esquerda tem uma preocupação maior com o sofrimento humano. Contudo, vejam que, ao mesmo tempo que eles são sensíveis e mostram uma indignação, uma tristeza, fazem um filme para registrar e não apagar o sofrimento humano causado pela ditadura militar, eles não só fecham os olhos, eles apoiam a ditadura do judiciário de hoje e os abusos praticados que geram imenso sofrimento humano. As censuras de redes sociais pontuais, censura de toda a rede social Twitter, as denúncias de tortura,
a ameaça a familiares, as prisões por meses sem denúncia, algo objetivo, inquestionável, as condenações por crimes inexistentes, sem provas individualizadas do que cada um fez, a 17 anos de prisão, as violações básicas ao devido processo legal, juiz impedido de atuar no caso, inquérito e processo sem distribuição, juiz atuando na Suprema Corte quando ninguém tem foro privilegiado, para ficar também, mencionar as questões formais que são relevantes também, e são uma moldura das injustiças materiais que estão sendo praticadas. E aí eu estava conversando até com o assessor aqui, Marco, e estava falando, nossa, é absurdo a esquerda ficar omissa diante disso. E ele me corrigiu e com razão, ele disse, não é que eles estão omissos, eles apoiam, eles endossam os abusos que estão sendo praticados.